Ok. Então, vamos fazer nosso último esboço, né, na carta de Paulo a Filemon, e falamos sobre o perdão, e falamos também sobre o contexto principal da carta, né? Perdão antes da prática incisiva da lei. E hoje nós temos um tema que vai abordar também sobre características dentro de toda a carta. E não é sobre o perdão, mas sobre o arrependimento verdadeiro do perdoado. Ok? Nosso tema é o arrependimento verdadeiro do perdoado, e nós vamos pegar em alguns textos específicos na mesma carta. Então nós já sabemos que a carta de Paulo a Filemon é uma joia preciosa, né? Por mais que seja somente um capítulo, ou seja, na verdade não tem capítulos, né? Somente alguns versos. Nós sabemos que ela demonstra o poder do perdão, da intercessão e também o poder do Evangelho e da transformação do Evangelho, da ação do Evangelho. Quem foi que o Evangelho transformou? Onésimo, o escravo fugitivo. Quem que deveria perdoar? Filemon, aquele a qual Paulo direcionou a carta, e também o poder de intercessão, ou seja, quem é que estava intercedendo por ambos? O próprio apóstolo Paulo. Então nós vemos que Paulo, ele não apenas pede perdão, mas além do perdão que ele pede para o Onésimo, ele apresenta evidências, e essas evidências são de que Onésimo agora é uma nova pessoa, uma pessoa transformada, uma pessoa que entende o perdão, porque ela foi perdoada e ela se arrependeu, tá certo? Então, a partir desse contexto e dessa narrativa própria do entendimento do perdão e também do arrependimento, nós vamos extrair aqui hoje 3 marcas do arrependimento verdadeiro, ok? Na vida, claro, que do perdoado. Então, o perdoado aqui que nós vamos estudar na carta não pode ser outro que não seja Onésimo, né? Então, vamos estudar o perdoado. Meus irmãos, o que é você entender o perdão e você se arrepender verdadeiramente? O que é o arrependimento verdadeiro? E aqui, a gente, para poder entender o arrependimento verdadeiro, a gente tem que entender quais os efeitos do pecado no homem. Quais são os efeitos do pecado no homem? Os efeitos do pecado no homem são só efeitos intelectuais? O homem ele só tem a falta do entendimento do que seria pecado? Ou o pecado também abraça um conceito, o sentido emocional também do homem? Jeremias fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Ora, se o coração é o centro das emoções, então o pecado também afeta as emoções, não é? Os sentimentos. Mas aí o pecado, ele afeta, além do intelecto e os sentimentos, o pecado também afeta o quê? As vontades, ou seja, os desejos. Então, o pecado, ele afeta o homem como um todo. E ao entender que o pecado afeta o homem como um todo, nós devemos entender o que é arrependimento. E o que é arrependimento? O arrependimento ele vem somente de um conceito intelectual, já que o pecado abraça todo o homem? Não. Não é só por intelecto. Eu pedir perdão, Pai, me perdoa, Senhor Deus, me perdoa, e não haver práticas, né? Confissão, não haver
um sentimento relacionado àquilo, ok? Não adianta também eu ter só o sentimento, só chorar, estou arrependido, chorar, sendo que não há práticas, não há entendimento do que é o perdão. E também não adianta somente ser um perdão pragmático, um arrependimento pragmático, no sentido do quê? De você não pedir perdão, não entender o que é perdão, não ter o sentimento do arrependimento, ou seja, não entender o arrependimento, não ter o sentimento do arrependimento, mas quer fazer as práticas para que seja perdoado. Então, se for uma dessas de forma isolada, o arrependimento não existe, tá certo? O arrependimento real, ele vem em totalidade, em completude, assim como o homem é uma inteireza, assim o arrependimento deve ser uma inteireza. Então, o arrependimento é intelectual, o homem entende das suas miserabilidades e que precisa se arrepender, é emocional, o seu coração está voltado àquilo, está contrito e quebrantado, e também é pragmático, ou seja, ele entende, ele se entristece e ele pratica. Ok? Então vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, no primeiro ponto aqui, que nós vamos ver das características do arrependido, é o reconhecimento da culpa e o retorno voluntário. Então, todo arrependido, ele deve reconhecer a culpa. E como é que é isso? Esse reconhecer a culpa está além do dar desculpas, certo? Dar desculpas não é reconhecer a culpa. Você não reconhece a culpa simplesmente chegando na pessoa e pedindo desculpas, sendo que você continua magoando e cometendo o mesmo erro. Você não pede desculpas chorando pelo que fez, sendo que você continua cometendo o mesmo erro. Você não pede desculpas simplesmente fingindo que nada aconteceu e voltando às práticas normais. Não, porque você não reconheceu e não entristeceu seu coração pelo erro. Ok? Então, quando Paulo vai falar aqui no verso 10, dê uma olhada aí, do verso 10 ao 12. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai, misericordioso Senhor, clamo a ti, Senhor Deus. Sei que sou um vaso de barro, falho, mas clamo a ti, Senhor Deus, pelo poder e ação do teu santo e poderoso Espírito, maravilhoso Espírito. Sei, Senhor Deus, que o Senhor pode nos agraciar ao entendimento da tua palavra. Sei, Senhor Deus, que a tua palavra, que aquele que pede, clama, ele será atendido se aquilo for da tua vontade. Então, se for da tua vontade, Senhor Deus, que o Senhor traga entendimento do teu evangelho a nós. Age por meio do teu Santo Espírito, trazendo luz às nossas mentes, abrindo os corações daqueles que ainda têm um coração de pedra, transformando-os em de carne, receptível a ti, Senhor. É tudo isso que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, então, Paulo, ele vai pedir por Onésimo, certo? E ele vai falar sobre o reconhecimento de Onésimo da culpa dele. Então Paulo vai dizer, olha, peço-te por Onésimo, aquele que gerei nas minhas prisões. Então Onésimo estava com Paulo, e aqui eu já expliquei, onde que estava a carta, mas vou explicar mais uma vez.
Então, Onésimo, ele era escravo deste a qual a carta foi endereçada, Filemão, tá bom? Então, esse Onésimo roubou de Filemão, talvez tenha roubado, ou fez alguma coisa e fugiu. No que ele fugiu, foi pego pela guarda romana e foi preso em Roma, a qual Paulo estava preso também. Então Paulo, quando viu Onésimo, talvez tenha pregado o evangelho, então viu na hora e pregou, talvez depois tenha pregado, não sei como foi, a Bíblia também não explica. Sei que ele pregou o evangelho a Onésimo e Onésimo se converteu, certo? E quando Onésimo se converteu, Paulo, ao enviá-lo de volta para Colossos, aqui na Ásia, onde estava a casa de Filemão, ele vai enviar uma carta clamando pelo escravo Onésimo. Agora, irmão, não mais escravo. Ok? Então, devidamente explicada a carta, vamos continuar. Então, Paulo ele vai pedir pelo filho Onésimo, da qual gerou em prisões, né? E ele vai dizer algo muito interessante no verso 11, dê uma olhada aí. A qual, noutro tempo, te foi inútil. Por que Onésimo era inútil para Filemão? Ele não era um escravo? Talvez fosse útil, não fosse? Fosse. Nem que seja para carregar as lavagens dos porcos, né? Talvez fosse útil. Porém, Paulo aqui está se referindo a Onésimo como alguém inútil. Mas por que isso? Porque Onésimo, antes de se converter, era inútil. Antes de se converter, todos nós éramos inúteis, fadados ao fracasso, prestes a morrer pela eternidade, ok? Porém, Cristo nos resgatou e nos tornou útil. Por isso, agora somos servos do Deus Altíssimo. Maranata, né? Aleluia, Maranata, vem Jesus, glória a Deus por isso. Não é isso? Então, quando Paulo vai dizer isso, ele vai dizer, olha, no outro tempo ele era inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Isso é maravilhoso. Então, quando Paulo vai dizer, olha, a ti e a mim, ele agora é muito útil, ele vai formar aqui um jogo de palavras. E vai dizer, olha, o inútil se tornou útil. Não é mais inútil, agora é útil. Então, o útil não será mais inútil. Que jogo de palavras interessante. Então, Paulo está dizendo, antes Onésimo vivia às leis dele, ao nome dele, às regras dele. Só que agora ele é transformado pelo Evangelho. E quem é transformado pelo Evangelho não vive mais as suas regras, não vive mais ao seu querer, não tem mais ideologias próprias. Suas ideologias, suas regras, suas vontades são voltadas ao querer de Deus. Então, o verdadeiro, a pessoa que se arrependeu verdadeiramente, ela reconhece a vontade de Deus em meio à sua miserabilidade. Ela reconhece a sua culpa e ela retorna a Deus como um servo amado. O que é retornar a Deus como um servo amado? Aquele que se arrependeu verdadeiramente, ele não vive mais em obediência ao mundo. Ele não vive mais em obediência ao pecado e nem a ideologias próprias. Ele entende que a vontade de Deus é soberana. Então, se Deus diz, sirva, eu vou servir. Se Deus diz, vá para a igreja, eu vou para a igreja. Se Deus diz, leia a minha palavra, eu vou lê-la. Se Deus diz, ore, eu vou orar.
Esse é o comportamento daquele que se arrependeu verdadeiramente. O comportamento daquele que se arrependeu verdadeiramente não é de uma pessoa dura, de uma pessoa que os seus sentimentos valem, de uma pessoa que a sua intelectualidade vale, de uma pessoa que as suas práticas valem. É de uma pessoa que entende o real valor da obediência. Tem uma musiquinha muito interessante que eu passava diretamente, né? Se o mundo doutrina, eu também doutrinava meus filhos, passava direto, né? É uma musiquinha que obedecer é mais que importante, é prova de amor, e eu passava direto. A Camila, quando eu não estava em casa, passando também, direto. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, obedecer é mais que importante. Obedecer a Deus é uma demonstração do real entendimento e do real arrependimento. Então, obedecer está longe do quesito humano. Por que está longe do quesito humano? Eu não deixo de obedecer porque eu fui maltratado. Paulo deixou de obedecer porque foi maltratado? Nunca. Eu não deixo de obedecer porque eu fui contrariado. Paulo deixou de obedecer porque foi contrariado? Nunca. Eu não deixo de obedecer nunca. Mesmo se Deus não me ouvir, mesmo se Deus permanecer me moendo, eu permaneço obedecendo, porque eu sei que a vontade dele é a melhor para a minha vida. Reconhecendo isso, é um momento de demonstração da transformação. Quem não é transformado, a gente vê. Justamente pelas ações, pelas práticas, pelos olhares, pelos sentimentos. Lembra que eu falei que o pecado também abraça os sentimentos? Né? Estou magoado, estou triste, estou revoltado, estou isso ou aquilo. É o pecado. Né? Então, a culpa, o reconhecimento da culpa, o reconhecimento de que você é miserável pecador, tem a ver com o entendimento do Evangelho de Deus. O Evangelho vai falar, né? Vai falar sobre isso. Paulo vai dizer, olha, aquele que fugiu não fugirá mais. Aquele que foi Onésimo, alguém voltado ao pecado, não será mais assim. E acolhe-te como servo. E aqui serve para nós como igreja, tá bom? A gente deve acolher aquele que demonstra arrependimento. E como é que vai demonstrar arrependimento? Só se achegando? Como é que demonstra arrependimento? Só falando? Se achegando, falando e praticando. Se achegar e falar, não está arrependido. Se só praticar, não está arrependido. Tem que se achegar, falar e praticar. Ok? E foi exatamente isso que Onésimo fez. Saiu de Roma e voltou para Colossos para falar com Filemon, ok? Para se apresentar novamente. Ele não era mais o escravo fugitivo, porém a pessoa transformada. E agora, convertido, ele retorna voluntariamente, levando consigo a carta de Paulo. Isso demonstra arrependimento genuíno e também não foge das consequências. Porque quando ele chegasse com a carta, o que poderia acontecer com ele? Filemon poderia pegar a carta, rasgar a carta e dar uma surra, uma boa surra em Onésimo. Não podia? Podia matar Onésimo se quisesse, não podia?
Era propriedade. Naquele tempo, a lei romana, ele não dava a incidência de ser uma pessoa para o escravo. O escravo era uma propriedade, assim como a pessoa tinha uma mesa. Se a pessoa quisesse tacar fogo na mesa, ela tacava, porque a mesa era dela. Assim era também no contexto da lei romana. O escravo ele podia fazer o que ele quisesse, porque o escravo era dele, era uma propriedade, não era um ser humano, não era mais conceitualmente um ser humano. Então, Onésimo, olha o que ele faz, ele retorna, mesmo passível desse risco, ele confia em Deus e retorna à sua casa. E ao retornar à sua casa, ele dá o quê? A carinha à tapa. Isso aí é a demonstração do arrependido. Dá a cara a tapa. Está arrependido mesmo? Dê a cara a tapa, meu filho. Certo? É a demonstração real. Então, entenda, não é só aquele que deve perdoar, mas também aquele que deve demonstrar que se arrependeu. Ok? E quando ele demonstra que se arrependeu, ele não foge das consequências daquilo que ele fez, mas as enfrenta com humildade. Tá certo? Como é que eu posso aplicar essa questão? Primeiro, o verdadeiro arrependimento nos leva a encarar o passado com responsabilidade. O que eu fiz no passado, eu sou responsável. Certo? O que eu fiz, eu sou responsável. Não tem essa de, eu fiz porque fulaninho de tal me magoou muito, ou meu pai era muito ruim, ou minha mãe era muito ruim comigo, ou meu tio, ou os irmãos da igreja, ou meu patrão, ou quem quer que fosse. Não, a culpa é sua. Quem fez o pecado foi você. Quem está cometendo o pecado é você. E a condenação é individual. Ok? Eu fui para o inferno por culpa do pastor. Foi não. Nunca serão. O inferno é culpa sua. O pastor pode ser cobrado? Pode ser cobrado. Mas ele nunca vai ter que pagar pelos seus pecados. Não. A culpa é sua. A mesma coisa, o filhinho aí que está na casa do papai e da mamãe. Eu cometi pecado por causa do meu pai ou da minha mãe. Não. Papai vai ser cobrado? Vai. Porém, papai não tem culpa, não. A culpa é sua de estar indo em direção à perdição. Ok? Então, arrependimento não é colocar culpa em terceiros, mas arrependimento verdadeiro é assumir a sua miserabilidade pecadora. Então eu assumo que eu sou miserável pecador, eu assumo que eu preciso de Deus, eu assumo que eu preciso me arrepender e voltarei às práticas de obediência à vontade de Deus. Quem foi perdoado por Deus não foge da reconciliação com os homens. Lembra do lado de lá, do perdoador? O perdoador, ele deve, perdoar 70 vezes 7, 490 vezes. Porém, o perdoado também, se quiser voltar aos convívios, ele tem que demonstrar que se arrependeu. Ok? E essa demonstração é através da reconciliação. Ele deve se reconciliar. Ok? Outro ponto, nós devemos entender que o arrependimento, ele não é remorso, mas uma mudança de direção. O que eu disse hoje no versículo decorado de Mateus 3:8? Pronto.
Pronto. Demonstrai frutos dignos de arrependimento. O que são frutos dignos de arrependimento? Frutos que demonstrem realmente que você é um convertido. Frutos que demonstrem realmente que você se arrependeu. Frutos que demonstrem realmente que você é um cristão. Frutos que demonstrem realmente que você vem para a igreja e não só vive uma religião intelectual. Frutos que demonstram que você ama realmente a Deus e não liga para o que as pessoas fazem com você. Frutos que demonstram a realidade do novo convertido, daquele que tem uma nova vida. Frutos do verdadeiro arrependimento. A culpa não é das pessoas, a culpa é nossa. Sua, minha. Se eu peco, a culpa é minha. Se você desobedece, a culpa é sua. Pronto, acabou. Segundo ponto, a disposição, certo? A pessoa que se arrependeu, ela precisa ter disposição para restaurar relacionamentos. Eita, por que isso? Verso 15 e 16. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo. E aqui Paulo falando sobre Onésimo. Para que o retivesse para sempre. 16. Não como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então, Paulo ele vai sugerir que a separação de Onésimo teve um propósito redentor no Senhor. E esse propósito redentor, que agora ele não é mais um escravo fugitivo, cheio de pecados. Ele agora é um irmão, um servo, um irmão em Cristo. O arrependimento verdadeiro, ele não busca somente o perdão intelectual. Me perdoa, meu irmão? Eu te perdoo. Bom, muito certo. Não, ele busca não praticar mais aquilo que ofende o irmão. Certo? O arrependimento verdadeiro, ele reconstrói pontes quebradas. Tá certo? Então, entendamos que a relação senhores e escravos era marcada por uma hierarquia, certo? O senhor tinha domínio sobre o escravo. E Paulo não apenas pede que Filemão perdoe Onésimo, mas também que o receba como irmão. Isso é um pensamento radical para a época, tá? Como que a gente chamaria esse pensamento hoje? De um pensamento ligado à esquerda, né? Pensamento radical para a época. E aqui eu não estou sendo anacrônico, tá? É um pensamento revolucionário, ele é um pensamento não tradicional. E Paulo, ele vai mostrar esse pensamento não tradicional, falando, olha, não peça que o perdoe, mas receba-o como irmão, não só um servo, mas como irmão em Cristo, não só em Cristo, mas um irmão na carne. Olha só. Tá certo que a carne em Cristo é superior do que a carne, mas ele está dizendo, olha, receba como irmão na carne. Ele está rompendo aqui toda a barreira social e cultural da época. Então, meus irmãos, o arrependimento, ele busca restaurar vínculos, ok? E o arrependimento não é só uma ficha limpa. Não é só dizer, eu me arrependi. É praticar e ter os sentimentos reais de arrependimento. O Evangelho nos chama a ver o nosso irmão não como inimigo ou inferior, mas como irmão em Cristo, igual.
ok? Nós devemos cultivar esse conceito de perdão e restauração aonde nós estivermos. Amém? Terceiro ponto é que o arrependimento, ele traz frutos visíveis da transformação. E esses frutos visíveis da transformação, Paulo tanto vai falar no verso 11 aqui de Filemon, da qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a mim e a ti é útil, quanto ele vai falar do verso 20 ao 21 também. Dê uma olhada aí. Assim, irmão, eu me regozijarei em ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais ainda do que te digo. Ou seja, quando Paulo vai dizer isso, ele vai afirmar que Onésimo mudou. Paulo dá testemunho de que Onésimo mudou. Ele testemunha de que Onésimo agora é uma nova pessoa. E ele fala para Filemon, olha, receba-o e me alegra em ti. Entranhas aqui no sentido de alegria, tá? Faz com que eu me alegre em tuas ações, Filemon. Receba Onésimo, porque ele mudou. Ele agora é útil. Também não só recebam, mas confia nele totalmente, porque ele mudou. Ele responderá com maturidade cristã. E isso eu, Paulo, estou atestando. Olha só que interessante. O próprio Paulo atestar a carta aí sobre você. Que massa, né? Muito legal. Então, o arrependimento verdadeiro, ele se manifesta em atitudes concretas, e não só atitudes concretas, mas contínuas. Ok? A pessoa que se arrependeu, que sentiu arrependimento, ele é transformado e ele muda de atitude continuamente. Ele vive agora uma nova atitude. Então, Onésimo não apenas voltou, mas se tornou colaborador de Paulo. A tradição cristã, ela vai falar que esse conceito colaborador é como se fosse quase que um missionário, um discípulo, quase que um pastor, vamos dizer assim. Todos que foram colaboradores de Paulo, eles saíam pregando o evangelho e plantando igrejas. Então, quando Paulo vai chamar aqui Onésimo de colaborador, ele está dizendo que é quase como se fosse um missionário, né? Então, nesse sentido, isso mostra que o perdão, ele deve ser feito para o restaurado, e o restaurado, quando ele entende, ele se arrependeu e entende a sua posição agora, o Senhor Jesus capacita por sua graça a pessoa para o serviço. E ao capacitar por meio de sua graça a pessoa para o serviço, essa pessoa ela não retorna mais às velhas práticas. Ela continua praticando o renovo em Cristo, aquela evolução para a honra e glória do Senhor, para a vivência em santidade. É a santidade progressiva, ok? Então, o arrependimento não vive nas palavras, mas de frutos. Pelos frutos conhecereis. Algo que já teve algumas discussões aqui na igreja, né? Alguns debates. Ah, pastor, não tem como dizer que não é crente. Pelos frutos? Ah, pastor, mas não tem como dizer que não é crente. Pelos frutos? Está onde isso? Na cabeça do pastor? Na Bíblia. Ah, pastor, mas não tem como dizer que não é crente. Repito, pelo fruto. Pronto. Acabou-se. Não tem discussão. O perdão recebido, ele deve impulsionar a pessoa a servir com gratidão, a ser uma pessoa transformada. Quem dera se a igreja fosse cheia de Onésimos, né? Aqueles atestados por Paulo.
que encontraria um espaço gigantesco para florescer. Nós devemos viver, meus irmãos, e entender que os sentimentos pessoais não são a nossa base. Os pensamentos e ideologias não são a nossa base. E só vir à igreja e ter boas práticas, eu sou uma boa pessoa, pastor, eu vou à igreja, eu entendo a Bíblia, eu leio em casa, para que ser cristão? Também não leva ao conceito de arrependimento. O arrependimento é intelectual, obedecer a Deus, emocional, a vontade de Deus está acima das minhas emoções, e pragmática. Eu pratico. Amém? Amém? Que isso possa ser entendido por nós. Concluindo, meus irmãos, estamos fechando a carta. Espero que os irmãos possam ler essa carta com outros olhos, né? E a história de Onésimo é a nossa história. Nós éramos miseráveis pecadores, fomos inúteis, fugitivos da presença de Deus, rebeldes, mas em Cristo fomos perdoados, transformados, porque entendemos que somos miseráveis pecadores. Não dá para dizer eu sou bom. Não dá para dizer. Pois aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? Então, nós somos transformados através do entendimento do pecado. E quem faz nós entendermos o pecado é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E somos enviados de volta, não para viver mais em inutilidade, mas para viver agora de forma útil para o Senhor. E agora eu quero fazer uma pergunta. Olha aqui para mim, meu irmão. Você tem sido útil para o Senhor? Tem sido útil para o Senhor? O arrependimento verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma vida nova, que honra o perdão que foi recebido. E você recebeu um perdão, foste comprado por alto preço. Foste comprado por alto preço, preço de sangue, pelo próprio Deus. E somos capazes ainda de dizer que não vamos servir por conta do irmãozinho do lado que nos trata mal? Que é isso? Que tipo de atitude é essa? Será que isso é amor a Deus? Quem está pagando o pato? O irmãozinho que está do seu lado? Ou Deus, para você não servir? Acho que é Deus, né? O irmãozinho nem sabe. Meus irmãos, que possamos entender. Demonstração de arrependimento é demonstração de mudança de atitude, de mudança de entendimento e de mudança de sentimento. Amém? Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai, misericordioso Senhor, te agradeço, Pai, pela Tua palavra, te agradeço por tudo que o Senhor venha nos ensinar. Pai, clamo a Ti ainda pela ação do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra não volte vazia, para que a semente lançada possa germinar e dar frutos. Clama a Ti, Senhor Deus, tem misericórdia de nós.
Que nós possamos, Senhor Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Que possamos entender isso e te amar realmente. É tudo isso que eu clamo, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor.